Olá, querido aluno, querida aluna. Eu sou o professor Tiago Conrado. Esse é o meu primeiro vídeo no canal de Física. Estou começando a construir hoje esse canal. E o nosso primeiro assunto vai ser cinemática. Você que é estudante da EJA, do Ensino Fundamental 2, ensino médio, de escola pública, escola particular, Fundamental 2 não, eu errei porque Fundamental 2 não tem física, né? Mas você sendo estudante do ensino médio, de escola particular, escola pública ou da EJA, o objetivo desse canal vai ser basicamente oferecer uma outra oportunidade, um outro olhar sobre a física, para você que tem dificuldade de aprender e entender certos conceitos. Sabemos que na internet já tem muitos canais de física, de matemática, mas eu espero que esse canal seja mais um para agregar ao seu aprendizado. Eu deixo aqui meu nome, professor Tiago Conrado, o meu e-mail, tiagoconrado@hotmail.com, se você quiser entrar em contato para mandar dúvidas, situações problema, dicas, ou entrar em contato comigo através do meu e-mail. Eu tenho um canal de matemática no YouTube, que é youtube.com/suamatemática. Eu tenho um Instagram, Sua Aula de Matemática, e eu tenho também um blog, Sua Aula de Matemática. Esse é o primeiro conteúdo que eu vou fazer na área de física e espero que vocês gostem. Vamos começar então? Não vou tentar ser o mais calmo, que eu sou muito agitado, e explicar cada conceito. Espero que vocês entendam e tenham facilidade para aprender. Cinemática. O nosso primeiro conteúdo será cinemática. E o que significa cinemática? Na física, nós temos várias áreas de atuação, desde a parte elétrica, ondas, a parte da mecânica, a parte da dinâmica. A física ela se divide em áreas de atuação. A cinemática é uma dessas áreas de atuação que a física trabalha. Estuda o movimento dos corpos, independentemente das causas deste movimento. O que nós vamos aprender em cinemática? O movimento dos corpos. Um carro, vamos estudar a sua velocidade, a sua aceleração, o deslocamento, para onde ele vai, calcular o tempo, várias contas, mas não levaremos em conta o que levou esse carro a começar a se mover. A partida do motor, por que motivo esse carro parou? Freou? É um obstáculo? É um atrito no chão? O motivo não será levado em consideração nesse caso. Na cinemática vamos trabalhar a velocidade, vamos trabalhar com tudo, sem levar em consideração as causas do movimento. Exemplo, na cinemática podemos trabalhar a velocidade, a aceleração, a localização, que no caso é a trajetória ou o caminho percorrido. Já na dinâmica, que é uma outra área que também estudamos dentro da física, nós estudamos a causa de um movimento. Na dinâmica, nesse caso, levamos em consideração a aplicação de uma força, questão do atrito, força gravitacional, enfim, na dinâmica, levamos em consideração as causas do movimento. Na cinemática, não levamos em consideração as causas do movimento. Agora, vamos entender uma questão de uns conceitos que são muito importantes na área da física. Precisamos compreender a diferença entre ponto material e corpo extenso. A maioria dos livros didáticos trabalha com o conceito de ponto material, mas já tem professores e livros que trabalham com o conceito de partícula, que quer dizer também ponto material. Uns citam ponto material ou partícula. O que é ponto material? É todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Eu vou dar um exemplo. Vamos fazer uma corrida de carro.
de uma cidade até outra cidade muito longe. Vai ser uma corrida. Vai fazer alguma diferença se o carro for pequeno ou grande para ele ganhar a corrida? Não, não vai fazer diferença. Por quê? Vai ganhar a corrida o carro que for mais rápido. Então, ponto material é quando você está fazendo um determinado estudo, o tamanho do objeto que está sendo trabalhado não vai interferir em nada nas suas contas, não vai interferir no resultado, não vai interferir em nada. Por isso nós chamamos de ponto material, porque o tamanho do objeto estudado não vai atrapalhar, não vai fazer diferença nenhuma. Já corpo extenso é todo corpo cujas dimensões interferem no estudo de um determinado fenômeno. Corpo extenso, diferentemente de ponto material, o tamanho do objeto vai interferir diretamente nos resultados do seu trabalho. Um exemplo de corpo extenso é um navio sendo estacionado através do prático, que é um profissional que trabalha nos portos, né, num porto. O tamanho do navio, lógico que vai influenciar, porque um navio é imenso. Para ele entrar no porto, a entrada do porto costuma ter um tamanho limitado. Então precisa de um barco específico para isso, para poder guiar o navio para entrar no porto, para atracar, porque muitas situações levam-se em consideração. O movimento do mar, na questão marítima, que eu não entendo muito, tem muitos fatores que pode dar um desastre de bilhões de reais ou prejuízo. Então, corpo extenso é tipo esse exemplo que eu citei agora. O tamanho do objeto vai interferir em relação ao estudo. Então é isso. Ponto material, corpo extenso. Agora vamos entender a questão do repouso, movimento e referencial. O que é repouso? Repouso na física é a ausência de movimento. Movimento, logicamente, que é o oposto. Se repouso é a ausência de movimento, movimento é quando algo está se deslocando. Em relação ao tempo, um corpo está mudando a sua posição. Isso que é movimento. Mas agora, se eu falar para você que repouso e movimento são coisas relativas, que eu posso falar que uma coisa está em movimento e outra pessoa pode falar que a mesma coisa está em repouso. Ué, pode estar em repouso ou em movimento? Sim, depende do referencial. O referencial é aquela coisa, aquele objeto que nós fixamos como referência para você saber se algo está em movimento ou em repouso. Eu coloquei aqui um exemplo, ônibus, ponto de ônibus e motorista, para poder explicar o que é repouso, movimento e referencial. Vamos lá. Imagine que você está sentado no banco em um ônibus e você está olhando para o motorista. O ônibus está em movimento. Como é que você sabe que o ônibus está em movimento? Você olha pela janela do ônibus e observa que tem um ponto de ônibus lá na frente. Opa, o ponto de ônibus está aqui, está do meu lado. Opa, o ponto de ônibus ficou para trás. Você está observando que, ao olhar pela janela do ônibus, as coisas fora do ônibus estão se mexendo, se aproximam de você e se afastam. Conforme o tempo passa, você observa que as coisas estão se movimentando do lado de fora. Então você chega à conclusão que o ônibus está se movimentando. Um outro exemplo, quem nunca, como dentro de um carro, nunca ficou olhando a faixa de pedestre no asfalto se mexendo, aí você sabe se o carro está andando rápido ou devagar. Ou quem nunca, numa viagem, ficou olhando os postes passando bem rápido, e você tem a noção de que você está se movendo rápido. Esses postes, essas faixas, essas coisas que você olha para ter noção de movimento,
são os referenciais. Referencial é aquilo que você olha para você ter noção se você está rápido, se está devagar, se está se movimentando ou não. Isso que é o referencial. Agora vamos de volta, por exemplo, do ônibus. Você olha para o motorista. A distância entre você e o motorista se altera conforme o ônibus se move? Não. O motorista continua sentado lá na frente, você continua sentado no seu banco. A distância entre vocês não se altera de acordo com o tempo. Conclusão: em referência ao motorista, o motorista sendo seu referencial, você não está em movimento. Agora, se você olha pela janela e vê um poste se aproximando, se afastando, um referencial. Você vê um ponto de ônibus lá na frente, veio se aproximando, ficou para trás. Você olha esses referenciais e a posição deles está mudando de acordo com o tempo, isso significa que você está em movimento de acordo com esses referenciais, que é o ponto de ônibus, poste. Então, qual a conclusão? Usando o motorista do ônibus como referência, você está em repouso. Utilizando os objetos fora do ônibus como referência, você está em movimento. Ou seja, o ônibus está em movimento em relação aos referenciais externos. Já em relação ao motorista, internamente, você e o motorista não estão em movimento. Tudo depende do referencial. Então, tá aí, repouso, movimento e referencial. O exemplo dado foi a questão do ônibus. Agora vamos entender o que é trajetória. E tome cuidado que trajetória é uma coisa, posição escalar é outra. Trajetória é uma coisa, deslocamento é outra. Não podemos confundir esses conceitos de trajetória, posição escalar e deslocamento. São coisas diferentes. E eu vou estar explicando aqui. O que é trajetória? Trajetória é a linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. Opa, está muito confuso isso aí. Você pode explicar melhor? Claro. Fiz até um desenho legal aqui, para poder facilitar o entendimento. Digamos que eu saí de casa, desenhei uma casinha aqui bonita, saí de casa 1h da tarde. Essa linha verde é a trajetória que eu percorri, que eu virei a rua na esquerda, peguei uma avenida, subi uma ponte, virei à esquerda, segui por tantos metros, tal. Esta é a trajetória que eu percorri da minha casa, que saí 1h da tarde, para chegar até o parque. E eu cheguei lá 1h50, ou seja, eu saí de casa 1h da tarde, cheguei 1h50, cheguei no parque com 50 minutos de trajetória. Vamos entender. Trajetória é a linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. 1h eu estava em casa. Percorri até aqui, 1h10. Ou seja, eu estou aonde nessa trajetória? Eu já percorri uma parte da trajetória. 1h40, eu já percorri mais um pouco essa trajetória, até chegar a 1h50 e eu chegar no parque. A trajetória é o caminho que eu percorri, as ruas que eu virei, os quarteirões que eu atravessei, a ponte e tal. É todo o percurso que você faz para sair de um lugar e chegar a outro. Essa é a trajetória. Agora vamos entender o que é posição escalar. A posição escalar, conhecendo a trajetória, ou seja, é fundamental primeiro conhecer qual é a sua trajetória. Conhecendo a trajetória, podemos determinar a sua posição no decorrer do tempo. O que é posição escalar? Posição escalar é o local que você está naquele exato momento na sua trajetória. Esta aqui é a minha trajetória que eu percorri
1h eu estou em casa. 1h10 eu estou aqui, ó. Eu estou no meio do caminho entre a minha casa e o parque. Então 1h10 é a minha posição escalar. Nesse local aqui, ó, eu estou localizado aqui, ó, 1h10. Essa é a minha posição escalar. Ou seja, eu saí de casa 1h, 10 minutos depois eu me encontro nessa posição escalar. 40 minutos depois eu estou nesta posição escalar. E 1h50 a minha posição escalar é no destino, no parque. Cheguei. Então, trajetória é todo o trajeto que você percorre de um lugar ao outro. Posição escalar é aonde você se encontra em um determinado tempo, aonde você se encontra neste trajeto. Essa é a minha posição escalar. Tá bem entendido? Então vamos continuar. Devemos levar em consideração o termo origem das posições. É muito comum em um problema nós vermos essa expressão, origem das posições. Quando o problema fala origem das posições, é quando você está no início da sua trajetória. É quando a sua posição escalar é zero, é nula. Por quê? Você não começou a se deslocar, você está no começo. Você vai começar ainda a se deslocar. Então, origem das posições é onde você vai começar o seu trajeto. Então, normalmente, nos problemas de física, quando vem falando, o corpo se encontra na origem das posições, o móvel saiu da origem das posições, considere que seu espaço é zero, porque você saiu. O móvel se deslocou até a origem das posições, é porque ele chegou onde o espaço final é zero. Esses detalhes vamos ver na prática em problemas futuros. Então vamos ver aqui uma coisa. Se o móvel sai da origem das posições, ele sai do marco zero, onde o espaço é zero. Quando você se desloca para a direita, considere que a posição, o movimento, o espaço é positivo. Quando a posição vai para a esquerda, considere que é posição negativa. Isso em relação à posição. Para a direita é positiva, para a esquerda é negativa. Tudo em relação à sua origem. Isso aqui eu vou deixar para explicar mais detalhadamente na prática, nos exercícios, para entendermos quando um movimento, deslocamento é positivo ou negativo. Agora vamos prosseguir e vamos entender agora deslocamento e caminho percorrido. Deslocamento é uma coisa, caminho percorrido é outro. Vamos entender aqui. O que é caminho percorrido? Caminho percorrido é a mesma coisa que trajetória, ou seja, qual caminho você percorreu da sua casa até a padaria? Você virou uma rua, passou 2 quarteirões, atravessou uma passarela. O caminho é todo o trajeto que você faz para chegar num determinado lugar. Ou seja, o caminho percorrido é parecido é igual o conceito de trajetória. Agora, o que é deslocamento? Vamos entender isso fazendo uma comparação com um mapa. Vamos imaginar um mapa do Brasil. Qual o caminho percorrido para se deslocar de Brasília até Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina? Você não tem que pegar uma estrada que vai fazer muitas curvas, vai contornar montanhas, vai atravessar rio, vai percorrer vários caminhos. Isso é caminho. Agora, deslocamento é uma linha reta entre a origem e seu destino. O deslocamento não leva em consideração as curvas, as voltas, tudo que você fez para chegar num determinado lugar. O deslocamento é o tamanho da distância entre de onde você saiu até onde você chegou. Eu coloquei aqui na forma de gráfico. O objetivo aqui não é explicar matéria matemática, mas vamos entender que aqui, ó, eu saí do ponto A, percorri o caminho para cima até o ponto B, depois eu andei
para a direita até o ponto C, 400 metros. Depois eu desci 400 metros. Tudo está em vermelho aqui, é o caminho que eu percorri. Do ponto A até o ponto B, 100 metros. Do ponto B até o ponto C, 400 metros. Do ponto C até o ponto D, 400 metros. Ao todo, eu fiz um caminho de 900 metros. Esse foi o caminho percorrido. Eu saí da minha casa, dei muitas voltas e cheguei no parque. 900 metros de caminho percorrido. Agora, o que é deslocamento? Eu saí de onde? Eu saí do ponto A. A distância do ponto A até o ponto D, que foi o meu destino final, se chama deslocamento. Deslocamento é uma linha reta, é o tamanho da distância de onde eu saí até onde eu cheguei. Então, qual foi o meu deslocamento aqui? Foi de 500 metros. Eu não vou explicar em detalhes as contas, mas esse gráfico eu transformei numa questão de trigonometria, calculei através do Teorema de Pitágoras e cheguei ao resultado 500 metros. Então, observa, o caminho que eu percorri foi de 900 metros, mas o meu deslocamento foi somente de 500 metros. Caminho percorrido e trajetória são diferentes de deslocamento. E posição escalar é aonde eu me encontro nesse trajeto. Ok? Então, continuando. Esse aqui é o conceito básico de cinemática. No próximo vídeo, eu estarei resolvendo alguns problemas de física que envolvem esse tipo de situações, tá? Vou buscar deixar no meu blog, em algum lugar, talvez eu vou deixar aí na descrição, uma página contendo exercícios. Regularmente eu vou fazer da seguinte forma: um vídeo com teoria, outro vídeo com exercícios. Depois, outro vídeo com explicação teórica, outro vídeo com resolução de exercícios. Vou estar frequentemente lendo os comentários dos vídeos para saber o que vocês estão achando, o que tem que melhorar nesses vídeos para o aprendizado de vocês. E através desses comentários eu vou aperfeiçoando este trabalho. Vou deixar materiais disponíveis na descrição, tá? Vou colocar à disposição de vocês. E no próximo vídeo vou dar prosseguimento com atividade e depois com velocidade média, movimento uniforme e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo aqui uma ênfase que este é o meu e-mail para entrar em contato, caso queiram argumentar alguma coisa. Eu tenho um canal no YouTube de matemática, o link está aqui. Eu tenho um Instagram e eu também tenho um blog. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, bons estudos!